O livro de Gênesis, capítulo de número 35, eu quero falar sobre uma figura muito conhecida, essa figura ilustre, emblemática, chamada Jacó. Eu quero ministrar ao nosso coração, Gênesis capítulo 35, glória a Deus. Gênesis 35, quantos acharam? Diga glória a Deus. Olha o que o texto bíblico nos diz, no versículo de número 1. Gênesis 35, verso 1 diz assim: Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu, quando você fugiu, ou quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos, e as argolas que lhe pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim, Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar, e aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. Débora, a ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Amém? Glória a Deus. Jacó, como eu disse, é uma figura emblemática, e todas as vezes que nós meditamos no livro de Jacó, a gente, se nos aprofundarmos mais, vamos perceber que todos nós temos um Jacó dentro de nós. Jacó é uma figura que, em alguns momentos da sua vida, tenta fugir do propósito de Deus. Mas Deus nunca perderá para a vontade humana, porque Deus é soberano e é grandioso. Deus nunca irá perder para a vontade humana. Deus nunca traçará dois caminhos para você e vai dizer assim: faça a sua vontade. Não, a vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre a vontade humana. Eu não consigo ver Deus em um ringue com você e você ganhando de Deus, mas eu consigo ver você tentando trilhar os seus caminhos e Deus fazendo um tanto de coisas, mas levando você sempre para o propósito dele. É isso que eu consigo ver na vida de Jacó. Esse capítulo 35 está a 7 anos do capítulo 28, quando Jacó tem um sonho e uma visão, e ele vê uma escada, anjos de Deus descendo e subindo. E quando ele tem essa visão, o texto vai dizer no capítulo 28 que no dia seguinte ele pega a pedra que serviu de travesseiro a noite anterior e ele faz uma espécie de monumento. Ele coloca a pedra em uma posição e diz assim: se o Deus de Abraão me conceder pão, lugar seguro, comida, e que eu volte seguro a este lugar, depois de ter fugido do meu irmão, eu o servirei, e de tudo que eu tiver, lhe darei o dízimo. 7 anos se passam, e aqui está Jacó. Mas o contexto desse capítulo que nós acabamos de ler começa no capítulo 34,
O verso vai dizer, no capítulo 34, que a única filha de Jacó, chamada Diná, eles estão agora na cidade de Siquém. Jacó estava numa fuga frenética do seu irmão Esaú. O texto vai dizer no capítulo 32 que ele luta com Deus, tem um reencontro com Esaú, as coisas se resolvem. Mas Deus sempre dá um jeito de fazer com que nós nos lembremos dos propósitos e principalmente dos votos que outrora fizemos nos nossos momentos de angústias e de dores. Quando você se pegar no momento de dor e de angústia e fizer um voto com Deus, lembre-se disso, Deus sempre vai ocasionar as situações para que você cumpra esse voto, porque Deus leva a sério aquilo que falamos diante dele. Ele leva a sério. E Deus agora resolve chamar a atenção de Jacó. Como? No capítulo 34, Diná, uma moça jovem, ela está na cidade de Siquém. Jacó é bem recebido. E o texto vai dizer que ela foi dar uma olhada nas filhas de Siquém. Talvez Moisés estava indicando que as mulheres de Siquém eram mulheres muito bonitas. E Diná, curiosa, foi dar uma volta. O príncipe de Siquém, que também tem nome de Siquém, filho de Amor, ele vê Diná e a toma à força e abusa dela. O texto vai dizer que ele se apaixona por essa garota. Após ter abusado, ele se apaixona, mas os irmãos de Diná ficaram indignados com a situação. A indignação foi tamanha que, após Siquém propor a se casar com Diná, eles aceitam, mas aceitam com um plano maléfico em seus corações. O texto vai dizer que Levi e Simeão fazem uma seguinte proposta: olha, nós vamos entregar a nossa irmã Diná para que você se case, mas com uma condição: nós temos um ritual na nossa cidade em Israel. Começou com o nosso avô Abraão. Todo homem é circuncidado ao 8º dia, e vocês terão que circuncidar, terão que cortar a pele do prepúcio, fazer como que os homens de Israel fazem, e eles fazem. Eu não sei, Moisés diz que no 3º dia a dor é mais intensa, e aproveitando-se dessa dor, Levi, Simeão e outros homens entram na cidade e causam uma carnificina. Capítulo 34, verso 25. No 3º dia, eles entram e matam todos os homens, deixam apenas crianças e mulheres vivas. O texto vai dizer que Jacó, preocupado agora, ele diz no verso 30, vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores. Mas quando Jacó está preocupado, tentando fugir, quando Jacó está preocupado agora com toda a situação que lhe ocorreu, Levi, Simeão, Jacó não tem culpa de nada, de terem filhos tão odiosos e filhos maldosos. Nós vamos ver em capítulos posteriores que esses mesmos irmãos vendem José para o Egito. A gente vai ver tudo isso, mas Jacó não tem culpa. Jacó está pensando na fuga, Deus já está pensando no propósito. No capítulo 35, Deus aparece a Jacó arrumando as malas e dizendo: para onde eu irei? Aonde é que eu vou ir? Qual cidade eu vou me hospedar? Agora não tenho para onde ir. E Deus traz à memória: você tem um compromisso pendente comigo lá em Betel, Jacó. Você tem uma palavra comigo em Betel. Então, no capítulo 35, Deus disse a Jacó: levante-se e vá para Betel e habite ali. Jacó se levanta
Eu acho interessante as palavras de Deus. Deus nas minúcias vai falando para Jacó: Jacó, você fez de Betel uma pousada, mas agora você vai morar em Betel. Vai e habite ali. Vá e habite no local aonde eu lhe apareci quando você fugia do seu irmão. Eu compartilhava essa tarde essa palavra com a minha esposa e eu dizia: por que será que Deus trouxe à memória de Jacó Betel? E por que Deus não poderia ser direto em dizer: vá, Jacó, para Betel, correndo, estão procurando você? Não, vá, Jacó, porque quando você estava em fuga, sem ter para onde ir, eu lhe apareci, você fez um voto, vai lá, agora eu estou trazendo à memória, Jacó, as suas pendências comigo. Vá para Betel, e não é mais pousada, habite ali, habite naquele lugar. O texto vai dizer que Jacó, e o lugar é tão diferenciado, que quando Jacó chega em Siquém, ele arma um altar e fica tudo tranquilo, recebe favores do rei Amor, ele recebe favores da cidade de Siquém. Mas agora aqui Jacó tem uma diferença: ele manda todos os homens estranhos, os seus escravos, trocarem de roupa, se purificarem, porque Betel não é qualquer lugar, Betel é casa de Deus, é aonde Deus me apareceu, o lugar é diferente, então a preparação para chegar até lá também deve ser diferente. Jacó manda com que eles tragam todos os deuses estranhos, Jacó manda com que tirem todas as argolas, troquem as roupas e se purifiquem. Talvez Jacó estava indicando para Levi e Simeão: se purifiquem, porque vocês têm sangue nas mãos, mas nós temos que voltar para Betel, aonde Deus me apareceu. Então lá o negócio é diferente, as roupas devem ser trocadas. Os deuses estranhos não podem entrar na casa de Deus. Coisas estranhas não podem habitar ali, tirem tudo. E eu acho interessante que Jacó espera todo mundo sair, é o que o texto está dizendo. E ele enterra, para que mais ninguém consiga encontrar aqueles deuses estranhos. Às vezes Deus está dizendo conosco: não adianta a gente se aliançar com Deus e querermos nos aliançar com outros deuses na mesma ocasião. Está na hora de voltarmos a Deus, a cumprir as pendências, mas deixando todos os deuses estranhos para trás. As vaidades, tudo aquilo que nos afasta e que nos coloca, ou é uma pedra no meio da nossa direção, de volta para Deus. Jacó está atônito, aflito, desesperado, e Deus está num propósito: volte para Betel, Jacó, volte para lá. E Jacó manda ou dá uma ordem à família inteira, e a família inteira obedece a Jacó, e eles deixam tudo deixa tudo em Siquém. O texto vai dizer que os cananeus e os ferezeus estavam odiosos procurando a família de Jacó. E eu acho estranho e ao mesmo tempo é complexo, porque eles mereciam a morte, causaram carnificina, mas circunstâncias não mudam o propósito de Deus. Eu posso repetir uma coisa aqui? Circunstâncias adversas não mudam os planos de Deus. No capítulo de número 28, Deus disse a Jacó dessa maneira: eis que, no verso 10, capítulo 28, eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que você agora está deitado, eu darei a você e toda a sua descendência.
Há uma palavra antes da crise, e a crise não anula a palavra falada por Deus. Há uma promessa antes da circunstância tornar-se adversa. Há uma palavra antes da crise chegar, e a crise não estreita ou não coloca Deus contra a parede. Ao contrário, apesar da crise, Ele continua atuando, trabalhando e governando sobre todas as coisas. Deus disse a Jacó: apesar dos seus filhos não serem boa gente, a minha palavra supera a crise deles e o caráter deles. Essa palavra é para gente que tem alguém na família que está causando crises, atritos, filhos desviados longe. O que o seu filho está fazendo não anula a promessa de Deus. O que o seu filho está vivendo não anula a palavra de Deus. O que a sua família está vivendo não anula o que Deus já disse. Se Deus prometeu, a crise não vai fazer a promessa recuar. Não vai. Jacó está vivendo isso na pele, porque o texto é claro em dizer: eu darei a você e a toda a sua descendência, Jacó. Agora Deus está preservando os filhos, porque alguém tem uma promessa. Porque alguém recebeu de Deus uma palavra: eu darei a você, Jacó, eu darei a você. Jacó está sendo relembrado de uma promessa de 7 anos atrás. 7 anos. Jacó está temeroso, fugindo, correndo contra o tempo para não ser morto, e Deus lhe aparece novamente. E quando Deus lhe aparece, no verso 5, o texto vai dizer que quando partiram, o terror de Deus caiu sobre as vizinhanças. Deus invadiu o coração dos homens que queriam matar. É o texto que está dizendo, não é o pastor Alisson. O terror de Deus invadiu as cidades vizinhas. Moisés está nos dizendo que cidades vizinhas queriam matar a família de Jacó, mas Deus chegou primeiro, e a palavra terror traz a ideia de temor, medo. Deus começou a colocar medo, e alguém começou a dizer assim: olha, nós vamos vingar o que eles fizeram. E de repente alguém disse assim: olha, mas será que não é bom a gente desistir dessa ideia? Isso é providência divina. Porque a provisão de Deus entra em momentos em que nós menos esperávamos. A provisão de Deus chega em locais e em lugares que nós não aguardamos. Isso, em termos bíblicos, técnicos, significa eucatástrofe. É quando nós estamos à beira do precipício, aonde não tem mais jeito, e de repente as coisas mudam, e Deus dá uma reviravolta na situação. Quem já viveu isso? Estava à beira da morte, parecia que o carro ia contra o outro carro, e de repente um desvio, o volante virou. É uma eucatástrofe, você não tinha condição, e Deus impôs a mão e deu o livramento. Era para o filho ter sido morto, mas naquela noite ele foi embora mais cedo para casa. Era para o marido ter sido morto, mas Deus chegou primeiro. Isso é eucatástrofe, é quando as coisas chegam no limite e Deus entra com mão poderosa para dar o livramento. Eucatástrofe é o que nós vamos viver nessa noite. O texto vai dizer que no capítulo 3, verso 13 de Esther, que Amã, por não aceitar que Mordecai negasse a se ajoelhar perante ele, Amã disse assim: olha, há um decreto diante do rei. Ele manda chamar todos os secretários e dizer: no dia tal nós vamos massacrar os judeus, nós vamos acabar com os judeus. No próximo capítulo, quem estava sendo enforcado era Amã. Por quê? Quando chega no limite, Mardoqueu disse para Esther no capítulo 4 assim: olha, você está aí
E se você não falar ao rei, simplificando, se você não falar ao rei, a casa do seu pai, a sua casa vai perecer. E quem sabe não foi para esse tempo que Deus lhe colocou aí, mas ainda que você não faça nada, Deus levantará alguém para livrar os judeus. Os judeus não serão exterminados, os judeus não serão mortos. É catástrofe, é quando a situação está no limite, é quando as coisas estão à beira do desastre. As mãos poderosas de Deus chegam e opera o milagre. As mãos poderosas do Senhor chega e levanta. É como Ana cantou, ele levanta do monturo necessitado, e ele faz mãe de filhos aquele que já não tem mais vigor. É como Ana cantou, é como Sara viveu, e é como nós vamos viver. Deus não vai voltar atrás na sua palavra, porque você perdeu o controle da situação. Afinal de contas, o governo sempre esteve na palma das suas mãos. Eu estou dizendo para alguém que está vivendo uma crise e está pensando, Deus se esqueceu. Não, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas. E um diz para o outro assim, olha, quem sabe a gente muda de ideia. Quem sabe a gente não deixa esse negócio para lá. Quem sabe a gente não vai atrás dos filhos de Israel e deixa esse negócio para lá. Deixa esse negócio para lá. Mas o texto vai dizer que era a mão de Deus entrando no coração dos homens, porque há uma promessa liberada sobre Jacó. E Deus está armando situações para Jacó se voltar a Deus. Deus está armando situações para que Jacó reconheça que ele precisa se voltar ao Senhor. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Pastor, eu não estou entendendo por que eu estou vivendo essa situação. Não é Deus te moldando e chamando a sua atenção, dizendo, você tem um compromisso comigo em Betel, e eu não sei o que você está agora fazendo em Siquém. Volte para a casa de Deus, volte para o relacionamento. Eu não sei por que você está tanto tempo vivendo isso, mas o meu propósito está longe, e eu estou chamando a sua atenção. E eu acho engraçado que na Bíblia Sagrada, a maneira de Deus chamar a atenção é muito diferente da nossa. Deus chama a atenção fechando o céu, Deus chama a atenção fazendo a terra seca, Deus chama a atenção fechando porta, Deus chama a atenção colocando problemas, Deus chama a atenção ocasionando crises que nós não conseguimos resolver. Mas uma coisa é certa, a todos aqueles que Ele chama a atenção, voltam-se para Ele de uma forma ou de outra, porque Ele cumpre os seus propósitos em nós. O texto vai dizer que Jacó, o terror de Deus invade, e os homens e não perseguiram os filhos de Jacó. Desistiram do nada? Não. Deus tinha um propósito, porque Jacó é aquela figura que quer fugir de Deus, e Jacó não foge de Deus porque Jacó tem uma promessa liberada sobre ele. Jacó não foge de Deus porque Jacó está aliançado com Deus. Jacó não vai fugir porque Deus tem uma palavra no esquecimento de Jacó, mas viva na mente de Deus. Jacó é alguém que está tentando viver do seu jeito, mesmo após ter tido uma luta com Deus. Está tentando ganhar espaço, ganhar coisas, e Deus está o chamando. Deus está o chamando.
Jó 42, verso 2, o texto é claro em dizer: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não adianta querer correr do propósito, da vontade, do desejo e dos planos do Salvador. Ele vai te alcançar. Não adianta, gente, não adianta. Eu ministrando aos homens, há dois dias atrás, eu disse a eles sobre Absalão. Quando Absalão tentou usurpar o trono do pai, ele fez até acordos políticos, mas acordos políticos que fracassaram, porque longe do propósito de Deus, acordos com homens, acordos políticos, acordos de negócios, acordos com pessoas, não vão para frente. Dá uma ajuda lá onde você trabalha. Não, eu vou te ajudar lá, eu tenho costa quente, mas não abre para você. Por quê? Porque acordo político não funciona com Deus. Acordos políticos não funcionam com o Senhor. Deixa eu ver se fulano pode me ajudar. E Deus está dizendo: já endureci o coração do fulano. Acordos políticos não cabem comigo. O meu propósito vai se cumprir sobre você. Para de fugir, Jacó. Você tem um plano, você tem um projeto comigo, para de fugir. E o texto vai dizer que Jacó, ele arma-se, ele chega num lugar chamado Luz, que significa amêndoa, mas Jacó, ele arma ali um altar, glória a Deus, porque isso remete a Abraão, em Gênesis 12, 7, e Abraão levantou um altar ao Senhor, quando o Senhor falou com ele. Isso remete a Gênesis 26, 25, quando Isaac levanta um altar. Então, eu entendo por essa palavra que a promessa de altares levantado em Israel está caminhando, porque começou em Abraão, foi para Isaac e não vai parar porque Jacó não quer. Tem que continuar em Jacó, altares levantados. A promessa está caminhando. Eu darei a Abraão essa terra, eu darei a Isaac essa terra, Jacó, eu darei a você essa terra, Jacó. E Jacó levanta um altar de adoração, um altar de louvor a Deus, porque Jacó, ele vai dizer: ali edificou um altar, porque ali o Senhor se revelou a ele. Outrora era o Deus que havia aparecido, agora é o Deus que se revelou. E essa geração precisa rapidamente que Deus se revele. Essa geração precisa que Deus se revele rapidamente a nós. Uma geração tão longe de Deus, uma geração que quer viver os seus próprios planos, uma geração que quer viver os seus negócios, uma geração tão apaixonada por este mundo, uma geração tão apaixonada com as coisas daqui. No mês de agosto, nós estávamos fazendo alguns discipulados com alguns jovens, e eles diziam para a gente assim: pastor, será que Jesus não pode esperar? Eu quero viver tanta coisa aqui nesse mundo ainda. Será que Jesus não pode demorar para voltar? Porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Eu disse: gente, esse mundo não tem nada a nos oferecer. Vivam o propósito de Deus, façam aquilo que Deus quer. Esse mundo vai passar com as suas vontades, o carro vai ficar aí, o dinheiro vai ficar aí. A única coisa que vai permanecer eternamente é a palavra soberana do Deus que governa todas as coisas. Gente armando tendas como se fosse morada eterna. Esse mundo é pousada, a nossa habitação está na eternidade. E nós estamos acostumados com esse mundo, nós estamos amando esse mundo.
Nós estamos querendo viver aqui, ganhar aqui, descansar aqui e viver para sempre aqui. Uma geração que não se importa mais com o céu e a todo custo, pagando altos preços, tentam fugir de Deus. Pagam para fugir da presença do Senhor. E como eu disse a você, querido, você vai dar meia volta ao mundo, mas você vai cair sempre na vontade de Deus. Isso te alegra ou isso te entristece? Isso te alegra ou te entristece, Jacó? Você vai dar meia volta pelo mundo. Você vai dar meia volta pelo mundo achando que Deus está correndo atrás de você. E Deus sempre está na sua frente. Pode correr, pode se esconder. E em todos os lugares Deus vai te encontrar e vai vai dar a você a sua vontade, o seu plano, os seus propósitos. Jacó está tentando fugir, e a história de Jacó é emblemática, porque aqui ele, de certa maneira, ele está tentando correr, mas Deus está o alcançando, e o texto vai dizer que ele levanta um altar, e ele chega na terra de Canaã, e quando ele chega na terra de Canaã, depois de 7 anos, roupas trocadas, ídolos enterrados, gente purificada, ele é capaz de levantar um altar a Deus, porque Deus trouxe à memória Jacó. Eu sei quem você é e você se esqueceu, mas eu vou te lembrar, Jacó. E Jacó volta para Betel. E quando Jacó volta para Betel, ele tem a capacidade de levantar um altar. Porque não tinha antes? Porque não dá para dividir Betel com ídolos estranhos. Não dá para dividir altar com gente que está longe do propósito de Deus. O versículo 8 é muito emblemático. Débora, a ama de Rebeca. O texto vai dizer em Gênesis 24, 59, que quando Rebeca estava se despedindo dos seus irmãos, Labão e outros irmãos, para se encontrar com Isaque, ela leva consigo a sua ama, que lá no versículo 59 do capítulo 24, não tem nome, mas aqui ela tem nome, o nome dela é Débora, e eu fico me perguntando, aonde está a Rebeca na história? Não tem Rebeca, não tem o nome dela. O nome dela aparece no capítulo 49, quando Jacó chama os filhos para os abençoar, e ele diz, olha, neste lugar foram enterrados Abraão e Sara, Rebeca e Isaque, eu enterrei a Lia nesse lugar, mas agora não tem menção antes do nome de Rebeca, porque Rebeca não foi, apesar de ser uma mãe, não foi alguém relevante na vida de Jacó, porque foi ela quem disse, filho, para alcançar a bênção tem que roubar, para alcançar a bênção tem que mentir para o pai que é cego, para roubar a bênção tem que ser um usurpador, e gente assim vai sair da nossa vida sendo gente irrelevante. É por isso que não está citando o nome dela, porque quem for irrelevante no nosso caminho, Deus vai ir tirando aos poucos. É mãe, mas é pedra de tropeço. Não queria falar isso aqui, mas é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia que está dizendo, cadê Rebeca? Eu não acho Rebeca nos capítulos anteriores. Fala sobre a morte de Sara, fala sobre a morte de Raquel, fala tudo, mas não fala da morte de Rebeca. Débora era para ter ficado com Isaque. Era ama de Rebeca, era para ter ficado cuidando de Isaque, é para ter ficado cuidando das coisas de Isaque, não, foi com Jacó.
Jacó foi carregado no colo por ela. Cuidou de Jacó, ensinou a Jacó, mas Rebeca sai de cena, porque Rebeca não é bênção, e bênção não pode ficar no propósito de Deus, ou aonde Deus tem um propósito. Rebeca, filho, para alcançar a bênção de Deus, você vai ter que mentir para o seu pai, porque adianta a bênção. Faz alguma coisinha para Deus te abençoar, minta para o seu pai, ele é cego, ele não vai entender. E gente assim corre o risco de ser irrelevante na nossa vida. T.D. Jakes, ele disse uma coisa: Deus não precisa de quem está indo embora para te abençoar. Ele te abençoa com aquilo que você tem. Você não precisa correr atrás de gente que é pedra de tropeço na sua história. Você não precisa de coisas que Deus está tentando tirar e você está tentando se aproximar. Asa, quando ele recebe uma palavra de Deus, o texto vai dizer que Deus diz assim: olha, Asa, os homens que me honram serão honrados. Aqueles que me honrarem, eu os honrarei, mas aqueles que me desonrarem, eu também os desonrarei. Asa começa uma reforma no seu reino. Ele chega para a mãe Maca e diz assim: mãe, Deus me apareceu através de um profeta, e ele disse que eu tenho que fazer uma reforma no reino, e eu vou ter que tirar alguns ídolos, ou todos os ídolos, porque Deus me disse que só vai me honrar. E Asa teve o maior exército como rei de Judá, 1.500.000 soldados. Ele diz assim: olha, e mesmo assim perdeu batalha, porque Deus o desonrou por causa da sua desonra. E ele disse: mãe, vou ter que tirar alguns ídolos. E a mãe disse: ah, filho, mas está tão bonito aquele poste ídolo ali. E o texto vai dizer que ele tira a mãe do trono, por amor ao nome do Senhor. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo essa noite? Não importa o que, não importa quem. Não estou dizendo para você chegar em casa e pegar as malas e dizer: mãe, não estou dizendo isso aqui, viu, gente? Estou pregando para a gente inteligente, né? Glória a Deus. Ah, não. Ah, você viu como que é? Você viu? O pastor confirmou o que eu tenho dito sobre a minha sogra com você. Não, nada disso. Você viu? Deus só confirmou que eu tenho falado todo dia sobre o meu cunhado, não, nada disso. Estou falando sobre o propósito de Deus. Estou falando sobre gente que fica entre você e a promessa, entre você e a bênção, entre você e o altar, entre você e Betel. Entre você e Betel tem muita coisa acontecendo, mas é hora de tirar do caminho, porque é hora de viver promessa e plano de Deus. É hora de viver os propósitos, é hora de viver a promessa, é hora de cumprimento de promessa. Aqui há uma passagem de herança. Isaac, nesse mesmo capítulo, vai morrer. Algumas pessoas irão morrer aqui, porque a reforma requer tudo isso. Coisas irão se perder, para que coisas novas possam nascer. Coisas no meio de uma reforma, inevitavelmente, terão que ser jogadas para fora. Você já deu uma faxina na sua casa, um dia de sábado, e você disse assim: gente, essa roupa que eu tinha quando eu tinha 10 anos de idade, e está aqui no meu armário até hoje. A pastora gosta de faxinar. Quem gosta de faxinar, diga glória a Deus. A pastora Bruna, eu acho que alguém no ringue perde para ela. Hoje mesmo eu estava lá meditando e eu disse: amor, eu disse: oi, estava lá assistindo Corinthians, né, misericórdia, estava assistindo Corinthians. Aí, amor, levanta o sofá, falei: não, moça, me deixa quietinho um pouquinho aqui, pelo amor de Deus. Não, passa o pano assim, falei: não, deixa, hoje é domingo.
E sempre acha alguma coisa, não é? Você levanta o sofá, tem aquela coisa, tem brinquedo de criança. Você vai no armário, você acha coisas, tipo assim. Um dia para trás nós estávamos lá e ela tem umas cartinhas de quando ela foi no encontro, quando ela tinha 12, 13 anos de idade. E não toca naquilo, não toca. Eu falo para ela, amor, olha como está cheio esse guarda-roupa. Dou um bocado dessa roupa. Não, tudo serve em mim. Mas você tinha 10 anos. Você tinha 15 anos. Você era mocinha. Você é uma bela de uma mulher, mas não serve mais. Com carinho que a gente fala essas coisas, Dá uma reforma. E nessas reformas a gente sempre acha coisas que já deveriam estar no lixo. E foi assim com Jacó. Entre Jacó e Betel havia um tanto de coisas, e foi necessário acontecer o que aconteceu no capítulo 34, para Jacó acordar e dizer, para onde eu vou? E Deus dizer, Betel, Betel, Jacó, Betel. Foi necessário. Será que Deus não está criando algumas coisas para dizer para você, volta para Betel, volta para casa, volta para o relacionamento, volta para a oração, volta para o compromisso, volta para onde você andou e disse que voltaria e não voltou mais? O texto vai dizer que Raquel morre, Débora morre, Isaac morre. E quando essas tragédias acometem a vida de Jacó, Jacó está numa reforma espiritual e numa reforma física, moral, sentimental. O Jacó de outrora, de 7 anos, não aguentaria esses baques. Mas o Jacó aqui é um Jacó que levantou o altar. E ele agora tem força para aguentar perdas. Ele tem força para aguentar morte, ele tem força para aguentar coisas indo embora, porque aqui Jacó viu a mão de Deus se revelando a ele. Agora não é o Deus que lhe havia aparecido, é tanto que ele diz, e deu o nome El Betel, o Deus da casa de Deus. E todos os versículos posteriores que citam isso, Juízes 1, 23, que diz, lhe chegaram à luz, entre parênteses, que agora é Betel. Por que o escritor sempre coloca isso? Para indicar, um homem teve o encontro com Deus neste lugar. Aqui é a casa de Deus. E ele diz, El Betel, o Deus da casa de Deus. O local é importante, mas o Deus que me trouxe nesse local é muito superior. Porque ele se revelou a mim com livramento, abrindo a minha visão. E Deus se revela a nós e quer se revelar a nós nessa noite. Ele quer se revelar com livramento, ele quer se revelar até tirando algumas coisas que estão impedindo o seu crescimento. Vir à casa de Deus não é mais importante do que ir ao Deus da casa. Jacó chegou na casa de Deus, mas não foi ao Deus da casa. E Deus está tratando com Jacó, e quando Jacó retornou, eu acho isso interessante, quando Jacó retorna, a pastora Tarsa disse isso pregando lá, eu lembro quando ela disse sobre a trajetória de Abraão, quando Abraão vai fazendo, quando ele vai galgando algumas coisas, quando ele vai saindo de locais, armando tendas em outros, é Deus proporcionando a Abraão, ei, você vai viver da minha dependência. Ele chega em Padã Arã, e o texto vai dizer que Deus lhe apareceu e lhe abençoou. Por quê? Porque Jacó saiu. E ele só saiu porque Deus deu um start. E o start foi a situação da filha.
Foi o que os filhos fizeram. O start foi Deus chamando a atenção, e Deus disse para ele: você se chama Jacó. Você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. O Jacó ficou para trás. Aqui Deus está dizendo para Jacó e reafirmando o que ele disse no capítulo 32. Quando ele pergunta para Jacó: qual é o seu nome? E ele diz: Jacó. É uma pergunta estranha. O seu nome é Jacó? É. Mas você viveu a vida inteira dizendo que era Esaú, para suplantar a bênção de Esaú. Qual é o seu nome? Jacó. Mas o seu nome não será mais Jacó, o seu nome agora é Israel. E eu sou o Deus. Olha só que revelação. Ele se revela aqui. Ele se revela a Jacó. Você não me conhece desse jeito, mas eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E você, eu digo a você, você não tem opção. É o que o texto está dizendo, no verso de número 11. Jacó é sem opção. Seja fecundo, multiplique-se. Uma nação e uma multidão de nações sairá de você. Reis procederão de você, Jacó. Não tem opção. Esse é o propósito que eu tenho para a sua vida. Você não tem para onde fugir, Jacó. Viva isso. A terra que dei a Abraão, a terra que dei a Isaac, toma, estou dando a você hoje. E toda a sua descendência. E por que Jacó viveu tudo isso? Porque Jacó entendeu o propósito de Deus. Quando a gente foge do propósito de Deus, a gente não tem outro caminho, gente, a não ser de tropeços, dores, tristezas, e no final de tudo a gente vai cair nos braços de Deus novamente. Eu quero dizer a você nessa noite: volte a levantar os altares ao Senhor. Eu e a pastora Bruna, a gente, nesses 18 anos que nós estamos ali, nós já optamos por viver, ou por tentar viver as nossas vontades, mas não dá, gente. Não dá. Deus sempre nos pega de todos os lados, porque Ele está cuidando de cada um de nós. Deus sempre nos cerca, Deus sempre coloca a sua mão, porque Ele vai cuidando, Ele vai trabalhando, e a gente, como Jacó, tenta fugir dos propósitos, e Deus sempre vai nos cercando. Quem nunca pensou em viver a sua vontade, e dizer: Deus, eu acho que isso é melhor para mim? Só que a gente só tem 1/1000 de segundo à frente para viver. Os outros vão sendo acrescentados por Deus todos os dias. Mas o amanhã Ele já está lá cuidando. Ele já está lá zelando. No amanhã Ele já está lá proporcionando. E eu sinto lhe dizer: pare de achar que Deus é o seu garçom e que vai fazer o que você quer. Primeiro é a vontade dEle. Primeiro é o propósito dEle. Primeiro é a graça dEle. É Ele criando em nós. É Ele moldando dentro de nós. É Ele trabalhando dentro de nós. Eu encerro em 2019. Em 2019 eu comecei com umas crises de ansiedade, de pânico. Um gatilho despertou na minha mente, eu comecei a gente começa assim, a reclamar com a mulher: não estou aguentando mais. Os homens digam glória a Deus. Ah, não tem homem na igreja aqui não? Cadê? Os homens digam glória a Deus. Ah,
Até assustei aqui agora. Estou vendo tanto de homem barbado aí. Um dia eu cheguei para ela, não estou aguentando mais, vai lá no culto hoje. Foi. No outro dia, não, amor, vai lá de novo, estou baqueado, não quero mais. E Deus está dizendo, começou a querer fugir. E Deus começou a trabalhar. E Deus começou a me prensar. Até que um belo dia eu disse assim para ela, Simão, vou fechar a igreja. Vou lá fechar a igreja. Por quê? Não, estou tendo umas crises de pânico. Não estou dormindo. Eu ficava na porta, no portão de casa com uma faca, por causa de uma situação que aconteceu, ficava com uma faca esperando um indivíduo que eu achei que ia me assaltar no Uber. Eu entrei com o cara dentro da delegacia. Aí o cara falou assim, não, o cara é trabalhador, se trouxe o cara para cá. Eu fui nas redes sociais do cara, bloqueei ele em tudo, no da minha esposa, e ficava na madrugada com a faca. Esse cara vai pular aqui em casa. E uma crise de pânico. Eu estava lá no meu serviço igual um bebezinho, ligando para minha esposa, cadê você? Eu ficava igual um bebezinho no colo dela, e ela, não, amor, calma. Hoje eu conto isso, meu Deus do céu. E aquela coisa toda, eu disse, não, vou fechar a igreja. Vou fechar a igreja. Fechei a igreja. 15 anos. Cheguei, irmãos, eu tenho uma reunião muito séria para falar com vocês. O que é? Estou fechando a igreja hoje. Na pandemia, tudo casou. Opa, é de Deus. Pandemia, mas fechar a igreja é Deus. Nunca ficamos um mês sem dormir como nós ficamos. Deus dizendo, vai abrir a igreja. Vai abrir a igreja. Cabra safado, vai abrir a igreja. Ouvia uma música, abre as portas. Eu ligava. Irmão, abri um versículo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu falei, meu Deus do céu. Ia pregar, e Deus lapando, até que um dia tem que partir da mulher sábia mesmo, né? A mulher sábia disse, amor, você está entendendo o que Deus está dizendo? Sim, eu tive um sonho. E eu disse, eu tive um sonho também. Ela disse, mas eu tive uma revelação. Deus mandou. Aí, a gente tem que calçar a cara como Jacó e dizer, Deus não mandou fechar. Fechamos por conta própria. É vergonhoso, mas no final é recompensado. Porque no final sempre dura a vontade de Deus. Os membros nos abraçaram. E quando eu olho para trás, eu digo assim, Deus, obrigado. Porque um dia eu fui Jacó, hoje eu sou Israel. Um dia tentei fugir, hoje eu vivo os teus propósitos. Um dia eu tentei viver com outras coisas. Hoje o Senhor é quem governa sobre a minha vida. E talvez eu estou dizendo para alguém assim aqui essa noite, que está fugindo, viva os propósitos de Deus. Não fuja porque Ele vai te alcançar. Não importa onde você for, Ele vai lhe alcançar. Ele vai pegar você e vai dizer assim, olha, é aqui que eu te quero. Deus não faz isso. Paga para ver. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você que está nessa noite dizendo, Deus, isso não é para mim. Eu não quero viver isso. Senhor, esse propósito não é para a minha vida. Esse sonho é o que eu quero. No final, gente, vai sempre prevalecer a vontade soberana do Deus soberano e do Deus todo-poderoso. Eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele tem que se revelar a nós nessa noite. Ele tem que se revelar ao nosso coração, Ele tem que se revelar a nós essa noite. A minha oração é para que Deus se revele no quarto escuro, na hora do sono, na hora de dormir.
durante a semana, que Deus se revele a você, que Ele se revele ao seu coração. Pare de fugir de Deus. Seja o que Deus quer que você seja. Deus está lhe chamando para um propósito. E o propósito requer que você pegue esses deuses e jogue fora em térreos. Os propósitos nos custa muito caro. É por isso que você não entende por que você é tão perseguida, porque propósito custa caro. Viver promessa de Deus custa caro, gente. Viver propósito de Deus custa caro. No ano de 2009, a minha mãe foi acometida por um câncer e ela escreveu uma carta para mim dizendo: filho, eu vou embora e você será o pastor dessa igreja. E ela mandou essa carta só para mim. Só eu e a minha esposa sabemos dessa carta. Ela disse: cuida dos seus irmãos. Eu não sou o filho mais velho. Cuida da igreja. Eu não era o vice-pastor. Cuida dos membros. Eu não sabia pregar. Eu não conseguia falar. Quando eu já cantei, quando eu cantava, eu não conseguia pronunciar palavras, porque eu era muito gago, muito gago. E eu dizia para ela: como eu vou pregar, como eu vou cuidar dos meus irmãos? Eu não sou o irmão mais velho, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. E ela diz para mim: você será a coluna de uma igreja, Deus vai usar é você. Deus vai usar é você. Eu disse: mas eu não quero, eu não posso. E no dia 31 de dezembro, após uma grande enchente na região onde eu moro, eu fui para o hospital no dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro, às 10 horas da manhã, eu estava lá no quarto e o médico disse assim para mim: ela não vai mais abrir os olhos, ela não vai mais falar. E eu disse: está amarrado, Deus vai curar minha mãe. E eu em lágrimas dizendo: Deus vai curar minha mãe. E eu coloquei a música da Aline Barros: o meu Deus é o Deus do impossível. Mas quando a gente está passando por reformas, músicas de autoestima motivacionais não resolvem o problema com Deus. Quando a gente está passando por uma reforma interna, canções motivacionais, palavras coaches não resolvem o nosso problema. Quando a gente é Jacó, as perdas acontecem, junto com as perdas vem uma reforma. Às 10 horas da manhã, a minha mãe falece na minha frente. E alguém disse para mim: você vai ter um trauma para toda a vida, porque você, jovem, viu a sua mãe morrendo. E na quinta-feira já tinha culto. Na quinta-feira já tinha culto. A igreja que enchia, porque minha mãe era pastora, não foi ninguém. E eu preguei para cadeiras vazias. O meu pai chorando de um lado, os meus irmãos do outro. A minha esposa, que era noiva, do outro lado. E lá. E toda a música lembrava ela. Mas Deus estava dizendo: você é Jacó. E Jacó passa por essas coisas. Na reforma na vida de Jacó, ele perde, mas ao mesmo tempo ele vai sendo moldado, ele vai sendo trabalhado. E talvez eu estou dizendo para alguém nessa noite que vai perder,
mas ao mesmo tempo vai sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou dizendo para a gente que, como Jacó tentou fugir e na hora que voltou, perdeu, mas está sendo trabalhado pelo Espírito Santo. E ela disse para mim: não deixa a igreja fechar na carta. E eu fechei a igreja e disse: talvez a minha mãe falou na hora da emoção, mas é Deus dizendo para mim: não é a sua mãe, a igreja não é dela. A igreja nunca pertenceu e nunca foi sobre ela, foi sobre os meus propósitos. Quem diria que eu, 15 anos depois, estaria sendo pastor de uma igreja? E tudo começou com uma perda. Você ainda não viu, mas você vai viver planos após essas perdas que você nunca imaginou na sua história. As perdas não vão vir para te matar, é para moldar o seu caráter, para viver os planos extraordinários do Espírito Santo. Você pode colocar uma das suas mãos sobre o seu coração. Ore mandará chure calabanchore vai. Ore manda canture manture mandará vasebe. Oh, yamada la shandara bashure canture mandará vas. Oh, manda calamashure mande que amanture mande viasure vai. Amanda cala sui manture te faço camandara vas. Alabadaria sui vai. Eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que você está perdendo. Mas eu só sei que faz parte do propósito e da reforma do Criador. Fala para Deus: Deus está doendo, mas ao mesmo tempo eu diga: Senhor, reforma a minha alma, reforma o meu coração. Eu sou Jacó. Eu tentei fugir, eu tentei me esconder, mas não tem como. O Senhor sempre me acha, e Ele acha por bondade e por misericórdia, porque você não merece. Você não merece, mas Ele te encontra no quarto escuro, Ele te encontra no meio da tempestade, Ele te encontra no meio da dor, Ele te encontra no meio desses velórios que a vida lhe proporcionou, no meio dessas perdas que você aí viveu. É lá que Ele estava moldando você. Mandará surebando canarabai. É quando um amigo querido virou as costas. É quando o marido disse: não quero mais, vou embora de casa. É quando a esposa disse: eu não quero mais. E você pensou: a minha vida acabou. Não é sobre você, é sobre o plano de Deus sobre você. Amandará surecanarabai. Narabracalavanture manaravai. Gente que vive o evangelho triunfalista não entende o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de gente que entende o que é ser moldado, o que é ser trabalhado, de gente que já perdeu, e perdeu muita coisa, perdeu muita gente, para aprender uma lição. Nunca fuja de Deus. Para aprender uma lição, nunca fuja da minha vontade. Mandorevai, labiasure cantorevanarava. Espírito Santo, onde houver uma alma sedenta pelo Teu Espírito, aonde houver uma alma sedenta pela Tua graça, aonde houver uma alma sedenta, Deus, uma alma sedenta, Senhor, aonde houver uma alma sedenta, 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 sedenta pela Tua mandarassure, mandacandarabaiassure, ai, neabadacandaravassure, bandarabandorevai, alabriacalahaiassure, mando camandaravaiassai. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu,
Tem gente que ainda, Senhor, não. Tem gente que ainda está de luto. Está de luto por aquilo que morreu, mas nessa noite o luto tem que acabar hoje, porque é uma história. Há uma história ali esperando Jacó. Amanarassure, mandacandaravai. Em Jacó, uma história ali esperando. Saia do luto hoje, Jacó. Porque o que Abraão não viveu, o que Isaac não viveu, é o que você vai viver, Jacó. Ramando calassure, mandaravai. Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria de manhã. Deus alianças de promessas, Deus que não mentira, tudo pode passar, se cumprir. Nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor. Não queremos fugir deles. Não queremos nos esconder do teu propósito. Não queremos, Senhor, resistir à sua vontade, ó Deus. Ó Deus, como Paulo muitas vezes quis fazer o Saulo. Saulo é duro para ti recalcitrares contra os aguilhões. É duro, Paulo. Deus, nós nos rendemos ao Senhor nessa noite. Nós nos entregamos aos teus propósitos, Pai. Senhor, forças, capacidade em nós não há. Forças não temos. Mas é o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem nos fortalece. E aqui nós estamos, ó Deus. Ajuda-nos nessa trajetória. Ajuda-nos nessa caminhada. Sozinho não iremos. Mas se o Senhor for conosco, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra
Muito obrigado pela revelação da tua palavra. Nós nos curvamos a ela nessa noite. Em nome de Jesus. Quem pode dizer um amém bem forte? Amém. Diga para quem está do seu lado. Diga, meu irmão, não corra. Não fuja. Deus tem propósitos para a sua vida. E eles vão se cumprir. Diga, independente de quem, Deus vai cumprir os propósitos dele na sua vida. Em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Quem foi abençoado, irmão? Que bênção. Obrigado, pastores, por essa palavra. Obrigado por terem vindo nos abençoar. Eu quero convidar, cadê nossa equipe de boas-vindas? Convidar você, querido, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos visitou hoje. Quero dizer que antes deles te esperarem ali na porta, Deus já estava te esperando hoje aqui nesse lugar. Eu posso dizer algo para você. Você não veio aqui por acaso, nem por outro propósito, nem porque foi convidado, porque Deus tinha um propósito para você hoje aqui, para falar o seu coração. Quero dizer que a igreja está de braços abertos. Se você quiser caminhar conosco, será uma alegria, será um prazer. Nós todos estamos nessa trajetória, queremos chegar no céu. Vamos passar por processos, vamos passar por estágios, perdas, dificuldades aqui, dificuldades ali. E a igreja é assim mesmo, um vai sustentando o outro, se um cair o outro levanta, mas sozinho a gente não pode caminhar. Então se você está aqui, você quer fazer um compromisso com Deus, faça isso hoje. Chegue na sua casa, dobre seus joelhos e diga: Deus, eu ouvi uma palavra nessa noite de um Deus que quer andar comigo, como andou com Jacó. Então eu te convido, anda comigo, faça isso na sua casa. Quando você chegar hoje na sua casa, você faz isso. E se você sentir no seu coração, dizer assim: eu vou caminhar junto àqueles irmãos, será uma alegria, será um prazer, e nós vamos estar juntos nesse propósito, até que Jesus volte, em nome de Jesus. Amém? Eu convido você que veio nos visitar hoje. Essas irmãs estão ávidas por levarem você na mesa do banquete ali embaixo. Elas prepararam. Então vai ser na sala. Ok, então vai ser na sala. Não mudou nada, o lanche continua o mesmo, só o lugar que mudou. Cadê o nomezinho de quem está? Está aí o nome? Está lá embaixo. Então você que está aqui, que foi apresentado, por favor, acompanhe essas amadas irmãs. O lanche está lá e elas não podem descer sem que você acompanhe elas. Então quero convidar você, numa forte salva de palmas, nós vamos agradecer pela sua vida. Isso, pode vir, acompanhe essas irmãs aqui, em nome de Jesus. Que alegria tê-los recebido hoje aqui na casa do Senhor. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você ter vindo adorar o Senhor conosco. Daqui a pouco a gente vai passar lá, o pastor Alisson, a pastora Bruna e os meninos vão estar indo também. Mas coloca a mão no seu coração nesse momento, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Obrigado, Deus. Obrigado por esse culto. Nunca mais teremos um culto como esse, teremos outros. Mas esse foi o dia que o Senhor fez para falar algo específico ao nosso coração. Os louvores que ministramos, as orações que fizemos, tudo que aqui vivemos foi um momento único. E obrigado por estarmos aqui hoje. Obrigado por termos participado desse momento. Eu peço que o Senhor continue abençoando a cada um dos meus irmãos com uma semana de paz, com uma semana de vitória, de livramento, de revelação de Deus, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja sobre todos nós, povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Ali fora você vai encontrar um café, vai encontrar um chá, para que você não saia correndo sem conhecer alguém, tomar um cafezinho com ele, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Vá em paz, em nome de Jesus.